Colossenses, capítulo 1, verso 13 até o verso 22. Tem que acompanhar a leitura porque esse texto é fundamental. Ele vai amarrar umas coisinhas que nós já falamos, vai conectar para algumas coisas que nós vamos introduzir no reino agora. Primeira coisa, o texto vai dizer que ele nos libertou do império das trevas. Fica à vontade, não tem problema. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pessoal, o texto de Paulo é igual arquivo zipado. É igual arquivo compacto. Para você entender Paulo, você tem que descompactar o arquivo. Você tem que abrir o arquivo nos seus desdobramentos. O texto de Paulo, nem Paulo não usa a palavra em vão. Não existe uso vão de palavras em Paulo. Primeiro porque era caro escrever uma carta. Papiro era muito caro. Segundo que Paulo tinha que economizar, tinta era muito cara. Então Paulo não podia ficar floreando na hora de escrever. Tem gente que lê Paulo, acha que Paulo está floreando, ele usa muitos adjetivos, né? A multiforme graça de Deus, as insondáveis consolações. Gente, tudo isso é intencional. E Paulo não usa nenhuma expressão em vão, não. Então a primeira coisa que a gente tem que ter é desconfiar de versículos que nos parecem óbvios. Porque por trás de versículos que nos parecem óbvios, tem muita coisa que a gente pode extrair. Então, por exemplo, o que ele quer dizer com que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor? Primeira pergunta, ele. Quem é esse ele? Jesus. Dentro da Trindade, você tem que pensar dentro da Trindade. Porque Deus é um, mas ele é Trindade. O que significa que existem papéis específicos para cada pessoa da Trindade na obra redentiva. A missão de Deus, a gente chama de missio Dei, a missão de Deus ela é trinitária. O que significa isso? Que para Deus salvar o homem, toda a Trindade trabalhou para que o homem fosse salvo. E cada pessoa da Trindade cumpriu uma função específica dentro da obra salvadora. Então, quando você vê pronomes, você tem que tomar cuidado. E tem que saber identificar a quem o texto está se referindo. Tem horas que o texto vai falar que é Deus. Deus é toda a Trindade, né? Toda a divindade. Tem hora que eu vou falar que a Trindade, uma pessoa da Trindade está operando para fazer aquilo. Quem nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor foi o Pai. Como é que eu sei disso? Por causa do verso 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos. Aí por isso que diz, ele, quem é o Pai, acabou de ser dito sobre ele, nos libertou do império das trevas. Então observe, o Pai, na Trindade, é quem está nos libertando. Ele é o agente da libertação. Agora observe. Ele nos libertou do império das trevas. E por que império? O que é o império das trevas? Isso é muito interessante. Gente, o império das trevas é todo projeto de reino que não é o de Deus. Todo projeto de reino, de domínio, que Deus não é o Senhor, que Ele não é o rei do processo, Cristo não é o cabeça dessa realeza, é de trevas. E por que usa a expressão trevas? Tá? Porque a gente tem umas, como eu falo, desconfio dos versículos óbvios. Trevas aqui não é um reino do demônio, não é só isso. Trevas é uma expressão que está sendo usada aqui por Paulo de forma intencional. Trevas é escuridão, gente, é desorientação. Isso que é trevas. É um império de pessoas desorientadas. Se eu desligar a luz, ficar tudo escuro aqui, der umas trevas aqui, a primeira coisa que você vai perder é referência. O problema da escuridão é que ela tira referência, ela tira as referências para você se deslocar no espaço. Você precisa de luz, senão você se perde. Então, quando o texto diz, nos libertou do império de trevas, isso significa que existiu um império de pessoas completamente perdidas. Lembra? Sem o verbo, desorientação, perda de sentido. Você perde o sentido existencial, você perde o sentido da sua vida. Então, o império era de trevas. Observe, quem é o agente dessa frase? Quem é que está operando essa libertação? É Deus. Então observe, não tem como você sair desse império sem ele fazer alguma coisa. Não tem como você se autolibertar. Não existe autoajuda no Evangelho. A propósito, a palavra autoajuda é uma contradição, né? Porque ajuda sempre é de terceiros. Se é autoajuda, é porque você não precisa de ajuda, ok? Porque ajuda sempre é uma coisa que vem de fora. Então essa palavra autoajuda já é inconsistente gramaticalmente falando. Então pensa nisso, pensa que é Deus que está ajudando, é Deus que está libertando. Ele é o agente da libertação do império das trevas e nos transportou. Gostei dessa expressão.
Porque transportar significa que Deus está agindo de uma maneira tão magnífica que Ele não está cuidando só de tirar você de um império. Ele também é responsável de tirar e te colocar em outra realidade. Então Ele não só fez a Páscoa de tirar do Egito. Ele também está te encaminhando para Canaã. Ele também está te levando à terra que Ele prometeu. Essa linguagem de transporte é uma linguagem muito da Páscoa, lá de Êxodo capítulo 12. Né? É a ideia de Deus guiando o povo dele do exílio para a terra prometida. É aquela linguagem de exílio e redenção que eu falei antes. Então ele está te transportando para um reino, que não é mais o império das trevas. É o reino do Filho do seu amor. Essa expressão Filho do seu amor, gente, é uma coisa assim magnífica. Porque se ouve a expressão Filho do seu amor, você fica assim, uai, que interessante, Filho do seu amor. O amor de Deus gerou um filho. Isso é provocativo. Só para vocês terem uma ideia, a expressão unigênito se referindo a Jesus, você já viu isso na Bíblia alguma vez? Unigênito, não estou falando de primogênito, é unigênito. Monogenes em grego. Monogenes. Aqui tem um eta. Monogenes, né? Deixa eu transliterar aqui. Essa expressão, você só vai achar ela em um lugar na Bíblia. E ela aparece várias vezes lá. No Evangelho de João. Por que isso aparece tanto no Evangelho de João? Unigênito. Unigênito quer dizer o único que foi gerado. O único que foi concebido. Oh, gente, isso é muito sério. Para vocês terem uma ideia, no início do cristianismo tinha um debate gigantesco na igreja sobre se Jesus era criado ou se ele foi gerado. Se Jesus foi gerado ou foi criado. Parece que é uma coisa boa, mas isso deu muito pano para a manga e isso era fundamental para definir os rumos do cristianismo. Porque se nós concordamos que Jesus, enquanto Deus, foi criado, nós estamos criando um problema muito sério e não teria diferença nenhuma entre o cristianismo e o testemunho de Jeová. Por que não? Porque Jesus não pode ser uma criatura divina. Criatura divina, o que significa isso? Um semideus. Porque se ele é um semideus, nós ferimos um princípio bíblico muito sério, que é a afirmação de que Deus é um só. Que a natureza de Deus é una e indivisível. Está lá em Deuteronômio 6,4. Né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então Deus é um. E acabou. A fé cristã é uma fé monoteísta. Muita gente fica desconfortável com o muçulmano, com o judeu, por causa disso. Porque os judeus e os muçulmanos acusam cristãos de serem triteístas. Por quê? Porque eles acham que um cristão acredita em 3 deuses. Ô, gente, quem acha que Trindade é 3 deuses não entendeu a Trindade. Simplesmente isso. E precisa ser educado na fé trinitária, que é uma doutrina cristã central, e eu fico altamente frustrado de ver cristão que não entende Trindade até hoje. Fico muito frustrado. Claro que você pode ter dúvidas sobre a Trindade. Agora, questionar a Trindade é outros 500. Eu já fui antitrinitário. Eu. Já escrevi artigo contra a Trindade. Eu. Já fui de uma seita doida aí, durante muitos anos. A Mara me conheceu na época da seita. E eu escrevi nessa seita os primeiros artigos contra a Trindade. Me arrependo profundamente de ter feito isso, até hoje. Por isso que eu escrevi uma série de 4 artigos no meu blog, extensos, sobre Trindade. Porque a Trindade não é uma doutrina teórica sobre Deus. Isso é engano, você achar que Trindade é uma teoria, uma filosofia abstrata sobre... Gente, não tem nada a ver. O que me chocou foi quando eu descobri que a Trindade é como Deus me salvou. Se você for para Efésios capítulo 1, você vai ver que a estrutura da salvação. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo sela. Toda a Trindade trabalha para te salvar. Quando um cristão diz que Deus é um, observe essa frase, hein? Deus é um. E quando ele diz que Deus é trino, essa frase número 1 aqui não está sendo dita no mesmo sentido que a frase número 2, não. Porque na frase número 1, o sentido é quanto à divindade. Quanto à natureza de Deus. A natureza e a divindade de Deus é una e indivisível. Do contrário, aí a acusação de que somos triteístas
está correta. Só que isso aqui, ó, não é triteísmo. O cristão não acredita em 3 deuses. E tem gente que acha que trindade é 3 deuses. Não é. Triteísmo é heresia, gente. Triteísmo não é cristianismo. Triteísmo é pagão. Trindade é cristianismo. Ou triunidade, como alguns gostam de afirmar. Muito obrigado. Preste atenção nisso. Quando um cristão diz que Deus é um, não é no mesmo sentido de quando ele diz que Deus é trino. Porque um é quanto à divindade. E o trino é quanto o quê? Não é divindade. Senão seria isso aqui, ó. Trino, ele está falando da pessoalidade. Ou da diversidade relacional que existe dentro da trindade. Então pensa assim, quando você olha para uma mangueira, olha que coisa interessante. Quando você olha para 2 mangueiras diferentes, você sabe, no geral, que elas são mangueiras. Por quê? Por causa das características de uma mangueira. A forma das folhas, a disposição dos troncos. Então você tem uma clareza de que mangueiras são iguais. Mas por outro aspecto, quando você muda a perspectiva, o olhar, você descobre que apesar de mangueiras serem iguais, por isso que você não confunde uma mangueira com uma jaqueira, porque existem características que são universais a todas as mangueiras. Quando você compara uma mangueira com outra, que são universalmente iguais, você começa a perceber que elas têm alguma coisa de diferente. Por exemplo, a disposição dos ramos pode ser diferente. O tamanho das mangueiras pode ser diferente. Geralmente o São não tem 2 mangueiras iguais no universo. Que louco. Ao mesmo tempo que são iguais, são diferentes. Como assim? Ué, é um paradoxo que está presente na natureza dependendo do critério que você vai usar. A Bíblia, o cristianismo não tem problema com paradoxos. O cristianismo tem problema com contradições, que é diferente. Paradoxo significa que 2 coisas que parecem distintas podem conviver harmoniosamente. Paradoxo é isso. Contradição é quando 2 coisas distintas se anulam. Na Trindade, unidade e diversidade, elas não se anulam, elas convivem perfeitamente em Deus. Só que quando eu falo de unidade, eu estou falando de uma coisa diferente de quando eu falo diversidade. Quando eu falo de unidade, eu estou dizendo que a natureza de Deus é única e a vontade dele é única e indissolúvel. Eu estou olhando agora para a natureza dele, é o aspecto natureza. Só que quando eu suspendo, eu paro de olhar para a unidade de Deus e começo a olhar para a diversidade, eu tenho que ignorar a unidade dele por alguns momentos. Eu não consigo olhar para as 2 coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu tenho uma limitação cognitiva, eu não tenho inteligência para ver essas 2 dimensões ao mesmo tempo. Então eu tenho que parar de olhar para a unidade dele e tenho que olhar para a diversidade. Aí quando eu olho para a diversidade em Deus, eu não vejo 3 deuses, eu vejo 3 pessoas. Eu vejo 3 papéis pessoais de Deus claramente definidos. Eu vejo uma relação dentro da natureza de Deus. Uma relação que só ficou claramente conhecida quando Jesus foi batizado. Por que aconteceu no batismo de Jesus? O Pai dá um testemunho dos céus e ele fala, eis o meu filho. Gente, é a primeira vez na história do cristianismo, da humanidade, que nós temos uma revelação clara de que dentro de Deus existe uma relação de amor. No Antigo Testamento você tinha pistas disso, mas ninguém tinha clareza disso. Quando Jesus é introduzido na história por meio da encarnação, é a primeira vez que nós temos uma revelação sobre quem Deus é. Deus é amor. Por quê? Porque se ele fala, eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer, ele está dizendo o quê? Dentro de mim existe uma relação. Dentro de mim existe uma comunidade. Existe uma diversidade de relações dentro de Deus. Existe o Pai, Filho e o Espírito Santo. E os 3 comungam de uma relação de amor. Olha que interessante. Não é à toa que o Pai diz, eis o meu filho amado. Na teologia de Agostinho, que é uma coisa magnífica que Agostinho faz, ele diz o seguinte, que o Pai é o amante, ou seja, de onde procede todo o amor, e de fato é isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então observe, a fonte de todo amor procede do Pai. O Filho, então o Pai é o amante e o Filho é o amado. Não é à toa que você vai encontrar isso em Efésios, Paulo falando, né?
a eleição que temos no amado. Amado é uma expressão bíblica que é usada corriqueiramente na Bíblia para se referir a Jesus. Jesus, então, é o objeto eterno do amor do Pai. O Pai comunica isso no batismo de Jesus. Eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ok, mas como que o amor de Deus, olha que lindo isso, gente. Como que o amor de Deus é comunicado do Pai para o Filho? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, gente, é o sinal de que o amor de Deus está sendo comunicado de alguma forma. Então o Espírito é chamado na teologia de Agostinho, e Paulo também vai fazer isso, de o amor. O Pai é o amante, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Onde está isso em Paulo? Paulo diz lá em Romanos capítulo 5 que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito. Gente, isso é Trindade. A Trindade é uma profunda relação de amor. Quando nós falamos que Deus é trino, nós não estamos falando de divindade. Nós estamos falando de pessoalidade. Nós estamos falando de uma relação que aprouve a Deus na sua grandeza. Pensa nisso. Aprouve a Deus na sua grandeza, na sua majestade. Gerar um filho do amor dele na eternidade. Isso não teve tempo. A gente fala que ele é eternamente gerado do Pai. Lembra do Salmo? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Está lá em Hebreus capítulo 1. A gente fala que Deus tem tanto amor, Deus não criou o homem e Deus não gerou Jesus na eternidade por carência afetiva, porque estava solitário. Jesus foi gerado do Pai porque Deus transbordava de amor. E tinha tanto amor que foi concebido da divindade o Filho. Por isso que ele é chamado de unigênito, porque foi o único gerado do amor dele. O unigênito. Por isso que João insiste nisso. O unigênito de Deus. Ele até fala lá em João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. Por isso, o Filho unigênito que está no seio do Pai, olha que interessante, o revelou. Quando que nós conhecemos que Deus é Pai? Quando que nós descobrimos a paternidade divina? Quando o Filho foi introduzido no mundo. Antes de Jesus vir ao mundo, a gente não sabia que Deus era Pai, que existia uma paternidade em Deus. Ora, se existe uma paternidade em Deus, significa que Deus tem uma natureza relacional profunda. Que de Deus emana amor, transborda amor. Só que o objeto eterno do amor do Pai sempre foi o Filho, Jesus. E de tal forma o Pai amava esse Filho unigênito, né, que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Então o nosso mundo, o nosso universo, a natureza que nós admiramos tanto e a própria existência que nós temos foram feitas todas para quem? Para Jesus, para o amado. Então quando Deus, você quer perguntar? Quando Deus introduz o amado no mundo, gente, Ele está simplesmente fazendo um projeto para restituir tudo aquilo que foi feito para Ele. Tudo aquilo que foi feito para o próprio Jesus. Eu fui feito para Ele, as flores foram feitas para Ele, a criação foi feita para Ele, por Ele, e o projeto de redenção é um projeto de devolução, restituição daquilo que pertence ao próprio Jesus. O termo geração usado na concepção virginal de Jesus não tem o mesmo sentido que a teologia cristã dá para Hebreus capítulo 1 e o Salmo 7, ou Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E também não tem o mesmo sentido que a gente encontra na linguagem de João, unigênito. Tá? Por quê? Porque essa geração eterna de Jesus não aconteceu na história, ela aconteceu na eternidade. A gente fala que é uma geração permanente. Por que a gente não usa o termo criação, que era a polêmica antiga do cristianismo? Porque senão você transforma Jesus em uma mera criatura. E eu não fui salvo por uma criatura. Apesar de que existe na humanidade de Jesus criaturidade. É humano, é ser humano. Tem um aspecto de Jesus que é humano, que é criatura. Mas a divindade dele não foi criada. A divindade dele é gerada. Por que é interessante usar a expressão gerada para fazer distinção de criado? Porque quando você fala de gerado, você está dizendo que é alguma coisa que tem a mesma natureza. Concorda? Humano gera humano. Humano gera humano. Não é uma outra coisa.
Então, quando a gente fala que Jesus foi gerado do Pai, nós estamos dizendo o quê? Que a divindade de Jesus é a mesma natureza única e indivisível que o Pai desfruta. Ele não é um outro Deus. É o mesmo Deus. Quando a gente fala, porque a palavra Deus parece um nome, um substantivo no sentido objetivo, né? Mas ele, mais do que substantivo, ele é uma atribuição. É uma descrição de uma natureza. Ele é divino, né? Ele é divino. O Filho e o Pai desfrutam da mesma natureza, da mesma divindade. Qual é a nossa limitação cognitiva? De novo, é que nós não conseguimos olhar para a natureza de Deus, que é única, e ao mesmo tempo, simultaneamente olhar para a diversidade que existe na natureza dele. Todas as vezes que eu me concentrar na natureza única de Deus, eu vou ignorar a diversidade de pessoas dele. E todas as vezes que eu olhar para a diversidade de pessoas dele, eu vou acabar ignorando a unidade da natureza. Por isso, na teologia sistemática, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vai ter que parar para refletir uma coisa, vai ter que suspender a outra, e vice-versa. O que o pessoal faz aí? Bom, eu sempre argumento isso. Gente, fora da Trindade, você sempre vai cair em algum problema. Por exemplo, tem teorias que vão dizer que Jesus, teorias não cristãs, que são consideradas fora do cristianismo, mas que existem, de que Deus, por exemplo, Jesus, por exemplo, ele é uma criatura elevadíssima, mas ele não é Deus, no sentido que a gente conhece. Se ele for Deus, é um Deus com D minúsculo. Em qual sentido? De que ele é uma outra divindade. Aprove a Deus criar uma criatura divina. Por que não dá para aceitar isso? Porque são dois deuses. Aí é diteísmo. São dois deuses. Falar que Jesus é meramente um homem que representa Deus significa, no final das contas, que, de novo, foi uma criatura que me salvou e não foi o Criador que me salvou. Se foi uma criatura que me salvou, nós temos um problema, porque toda criatura ela precisa existir no tempo. E se ela existe no tempo, olha só que louco, nós temos uma falha nisso. Por quê? Porque a criação foi toda afetada pela queda. Se a criação foi afetada pela queda, né, ela não pode se salvar. Só Deus mesmo tem poder e condições de salvar a criação dele. Porque foi ele quem gerou tudo isso, produziu tudo isso. Então só Deus pode salvar a humanidade na natureza dele. Não tem jeito de você ser salvo fora de Deus. Criatura não pode salvar criatura. Essa que é a regra. Então Jesus tinha que ter um aspecto de criatura, uma dimensão de criatura? Tinha que ter. Porque ele está salvando a ela. Lembra do nascimento virginal. Mas ele tinha que ser absolutamente Deus? Tinha que ser. Porque só Deus poderia nos salvar. Aí você fala, mas isso é contradição. Não é contradição, é paradoxo. São coisas distintas que convivem harmoniosamente. Pode ser ilógico, dependendo da forma que você usa a lógica. Mas na linguagem bíblica é perfeitamente plausível. Porque na linguagem bíblica você vai ver aspectos do texto bíblico que vão dizer do aspecto humano de Jesus, chorou, sofreu, sangrou, plena humanidade, teve fome, plena humanidade. Mas tem aspectos que a Bíblia vai falar que ele era o verbo, por ele todas as coisas foram criadas, e etc. Então, a gente tem que reconhecer que as Escrituras garantem a plena humanidade de Jesus e a plena divindade de Jesus. E em nenhum momento o texto bíblico vai comprometer a divindade ou a humanidade por causa de uma natureza ou da outra. Isso está lá, harmoniosamente construído na Bíblia. Porque esse aspecto humano de Jesus, ele está cumprindo todas aquelas promessas genealógicas que são humanas. Paulo vai dizer isso claramente em Romanos 1. Jesus, filho de Davi segundo a carne. Olha como que ele faz distinção. Segundo a carne, ele é filho de Davi. Segundo a divindade, filho de Deus, unigênito. Então ele é eternamente gerado do Pai. Isso é muito legal. E aí o que acontece? Mais para frente, Romanos 8, alguém levantou a mão aí? Ah, tá. Romanos 8, o apóstolo Paulo vai desenvolver uma doutrina muito importante, chama doutrina da adoção. Gente, qual é o grande trunfo da doutrina da adoção? Olha por que a Trindade é tão importante para a salvação. E por isso que eu não brinco com esse negócio chamado Trindade mais. Nunca mais. Porque olha só que doido. Se Deus está se revelando agora como Pai, olha como, gente, isso é magnífico. Se agora Deus está sendo revelado como Pai em Jesus, e se está sendo revelado que Deus ama, que isso é a grande surpresa, Deus é amor, caramba. E como que ele testemunha o amor dele? Ele vai mostrar que amor é uma coisa que ele já fazia antes de ter planta no mundo. De ter ameba no mundo, ele já amava. Antes de ter ameba no mundo, ele já amava. Já tinha uma relação de amor na eternidade entre ele e o Filho. Entre ele e o Verbo de Deus, o unigênito. Quando ele criou o mundo,
E ele revelou Jesus aqui no mundo e falou, olha, Deus é pai. Puxa, que coisa louca. Então a gente pode ter um relacionamento de amor. Pode. O problema é que o amor paternal de Deus está sendo derramado pelo Espírito exclusivamente no Filho. Por isso que no batismo aparece a pomba, que é um sinal de que o Filho está sendo amado pelo Pai, porque o Espírito é o sinal do amor. Aí você pergunta, Igor, mas como que eu posso desfrutar desse amor do unigênito? Que pretensão, né? Você podia perguntar, que pretensão? Você está querendo ser amado igual Jesus é amado? Estou. E tem uma promessa disso em João 1 que nós lemos hoje. E a todos que creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é toda criatura que é filho de Deus, não. Isso é papo furado. Não é qualquer pessoa que pode falar, eu sou filho de Deus, também tem direito. Não é não, você é criatura. Espera aí. Para você ser filho de Deus, você tem que estar na adoção. Para você ser filho de Deus, você tem que estar no amado. Para você ser filho de Deus, você tem que ter o amor que é o Espírito Santo habitando em você. Do contrário, você não é da família trinitária. Você não pertence à comunidade divina. Você não tem vínculo de amor com o Pai. Para você ter vínculo de amor com o Pai, você tem que ser adotado. E para ser adotado, você tem que crer no Filho de Deus. Por quê? Porque o amor do Pai está sendo derramado nele e está sendo distribuído dele para outros. Por isso que Paulo vai dizer, o primogênito, ele não fala unigênito mais, o primogênito dentre muitos irmãos. Por que primogênito? Ele é o irmão mais velho. E a gente se conecta no hub, né? Está todo mundo conectado no primogênito e o amor de Deus está sendo distribuído. E adivinha quem é que está distribuindo o amor? O Espírito Santo. Deu para entender? E aí Paulo fala, por que nos foi dado espírito de adoção? Romanos 8. Pelo qual nós clamamos. Ah, agora você pode chamar Deus de Pai? Que legal, antes você não podia. Antes você não podia chamar Deus de Pai, porque você não tinha essa relação filial com Ele. Agora Ele te deu um espírito de adoção pelo qual nós clamamos Abba, Pai. Gente, aí que é o grande salto. Por que é o grande salto? Porque a palavra Abba no Novo Testamento é a chave. Se você pesquisar na Bíblia essa expressão Abba, ela só vai aparecer em Paulo. E sabe qual outro lugar fora de Paulo que vai aparecer? Quem lembra? Hã? Perto. Hã? Está perto da crucificação. Jardim do Getsemane. O que está acontecendo no Getsemane? Jesus chama o Pai de Abba. E Paulo vai falar, sabe aquela frase de Jesus, Abba, lá no Getsemane? É o que você tem que dizer agora, Abba. Como assim, Igor? O que está acontecendo no Getsemane? Jesus está sendo esmagado. Está sendo prensado lá no jardim. Jesus, naquele momento, gente, é um momento tenso do ministério dele. Por quê? Porque Jesus tinha todo o poder, naquele momento, de falar, pai, eu não dou conta, me leva embora para casa. E detalhe, ele não ia ser recebido como um filho rebelde, não. Tá? Tanto que ele desejou por alguns momentos. Já parou para pensar nisso? Que Jesus desejou parar? Já parou para pensar que Jesus ele desejou parar o negócio? Pai, se for possível, passa de mim esse cara. Gente, ele desejou. Não tem outra explicação para isso, não. Contudo... Contudo... só que não. SQN. Hashtag SQN. Contudo... Gente, esse é um momento crucial. Crucial. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Seja feita a tua vontade. Gente, Jesus está ensinando que vida de filho de Deus é isso. Se você foi adotado nele, recebeu o espírito de adoção por meio do qual você faz a oração que ele fez, Abba, isso significa que você começou um trajeto em que você vai começar a aprender o que um filho amado do Pai faz. Um filho amado do Pai faz tudo menos a sua própria vontade. E aí Jesus começa, agora te deu o espírito de adoção pelo meio do qual nós clamamos Abba. Aí você continua lendo Romanos 8, o final, aí fala, olha as consequências disso. Você passar por tribulação, muitas vezes angustiados, muitas vezes o quê? Nada me separará do amor, olha a palavra. Nada me separará do amor
de Deus. Só que essa palavra não está para encher linguiça aí, não. Amor aí, na linguagem de Paulo, está estruturado com tudo que eu falei antes aqui. O amor do pai pelo filho, o Espírito derramando o amor, a adoção, posso chamar Deus de pai, entrei na dança trinitária, agora estou na família divina, desfruto do amor do pai, ele é um primogênito entre muitos irmãos, está tudo conectado na teologia de Paulo, ele vai falar, nada nos separar do amor de Deus. Gente, isso é um negócio assim, revolucionário. Paulo está dizendo que o amor que era exclusivo de Jesus foi distribuído para uma comunidade de filhos. E filho vai ter que aprender, a duras penas, mas vai aprender pela graça, que a vontade dele não vale nada diante da vontade do pai. Mesmo que para isso você fala, pai, se for possível, passe de mim esse cara. Contudo, a gente vai aprender essa arte. Aos poucos vai aprendendo. De glória em glória você vai aprendendo. Aí Jesus chama os discípulos e fala, Senhor, nós não sabemos orar. Nos ensina a orar. Observe, ele não falou, nos ensine como orar. Nos ensine a orar. Eles queriam aprender a orar, né? Como orar. Eles queriam orar. E aí Jesus fala, então tá, vocês vão orar assim, Pai Nosso. Ô gente, o que Jesus está ensinando com o Pai Nosso? É como o filho ora. Primeiro se chama Deus de Pai, já é radical. E depois, imediatamente, depois você reconhecer quem Deus é, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É assim que filho ora. O filho ora assim. Ele descobre, por exemplo, que a vontade dele pode ser um grande engano. Isso é reino, gente. Reino significa viver debaixo de um senhor. Reino significa que você agora não é um filho largado pelo mundo, mas que tem um senhor que governa a sua vida. E eu tenho uma notícia boa para vocês também. Tem uma grande chance de vocês também não serem poupados. Passa pela cruz, maninho. Passa pela cruz. Não tem jeito não. Corre para lá. Tem uma chance. Contudo, aqui ó. Aí você fala, ó, o pau vai quebrar. Aqui ó. Quem os condenará? É Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Tudo isso que Paulo passou, tá, gente? Ô, gente, esse negócio de Paulo é muito doido, né? Paulo está a caminho de Damasco. Olha como é que a teologia de Paulo é igualzinha das igrejas de hoje, gente. É incrível. Paulo está a caminho de Damasco. Paulo está em caminho de Damasco. Jesus aparece para ele. Paulo, por que me persegues? Quem é o Senhor que eu persigo? Sou Jesus, Nazareno e tal. Aí Jesus vai falar para ele, pois é, Paulo, agora você converteu e daqui para frente sua vida vai melhorar, todos os seus problemas serão solucionados, você vai ter o Camaro amarelo, vai viver uma vida próspera, você vai ser um grande empresário bem-sucedido. Não, agora importa você aprender como é bom sofrer pelo meu nome. Gostou? Pô, bom pra caramba, hein, Jesus? Então vem pro pau, filho. Ô, gente, é assim o evangelho. Agora você vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. Jesus já começou o evangelho assim com Paulo. Já começa por aí. E vai ver se Paulo regrediu em algum momento da vida dele. Gente, desse dia em diante foi irreversível. Não tinha como voltar atrás. Piração, né? Piração. Piração. Aí você chega pro camarada, prega o evangelho e prega só, Jesus está te chamando para você vir pro Paulo. Pra você tomar a cruz dele. E vem que você vai receber as marcas do evangelho. Vem comigo. Aí o cara, opa, tô indo. Ué, como assim? O cara veio assim mesmo? Veio. Ué. Aí você fica assim, ué, por que tem tanto desviado? Gente, na verdade não teve crente. Por isso não tem desviado. É porque não tem crente. O que tem é gente que foi convencida para assumir uma religião de autoajuda. A religião de autoajuda, é claro, vai encher a igreja. Você vai ter Camaro amarelo, vai ter tudo. Agora, quando você chega para o evangelho da cruz, vai ficar crente. Aí sim, fica crente no negócio. Fica um monte de crente no negócio. Aí, claro que vai inchar, né, gente? Claro que vai crescer. Agora, pega o camarada e prega. Agora, fiote, você vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. Gente, que mensagem é essa? E Paulo tomando chibatada, pedrejamento, naufrágio, e tá lá agarrado com Jesus. Aí ele pega o texto de Romanos 8, aí o camarada tem dor de dente, Jesus me abandonou. Gente, quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Em todas essas coisas, porém, sou mais do que vencedor. Aí o irmão canta isolado o versículo. Eu sou mais do que vencedor, irmão. Por meio... Gente, o camarada é vencedor, não é porque Deus livrou ele da tribulação, da espada, da fome, da nudez, não. É porque apesar dele passar pela espada, pela fome, pela nudez, ele chegou inteiro do outro lado. Chegou inteiro do outro lado porque o amor de Deus permaneceu com ele.
Jesus passou pelo Getsêmani e chegou ressuscitado do outro lado, depois da moenda de azeite, porque o amor do Pai estava com ele. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, meu filho, aí pode vir todo mundo. Igor, satanista do meu bairro, fez uma macumba lá para baixar os 10 principados da nova era na minha casa. Meu filho, aqui ó, escuta isso aqui. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está onde? Em Cristo Jesus, que é a fonte, né, de onde o amor procede. O amor trinitário está jorrando dele, né? Você se conecta com ele, você desfruta do amor. Oh, coisa boa, hein, gente? Esse evangelho é bom demais. E aí Paulo volta a Colossenses. Beleza, ele me transportou para o reino do Filho do seu amor. Ah, o amor de Deus tem um filho. Agora a gente entendeu tudo, né? Versículozinho pequenininho de Paulo, né? Ia passar batido aí. Agora a gente entendeu tudo. Filho do seu amor. O amor de Deus tem um filho. Gerou um filho. No qual temos a redenção. Deus está te resgatando. A remissão dos pecados. E quem é ele? Ele é a imagem do Deus invisível. Lembro a vocês que ninguém tinha visto Deus ainda. A propósito, João capítulo 1, verso 18 vai dizer, ninguém jamais viu a Deus, lembra disso? O Filho unigênito que revelou ele. Ah, e Moisés viu a Deus. Gente, Moisés viu Jesus. Todo mundo que viu Deus de alguma forma um dia, viu ele por meio de Jesus. Mesmo antes dele se fazer carne. Isso que a gente chama na teologia de teofania. São as manifestações visíveis de Deus. Deus se manifestou várias vezes. Mas todas as vezes que ele se manifestou, quem o revelou? O Filho o revelou. O unigênito o revelou. Olha que coisa doida. Quem era o anjo do Senhor que estava falando na sarça ardente com Moisés, falando que era o Senhor, Jeová? É o Filho. Porque ninguém conhece a Deus. Só o Filho pode revelar quem Deus é. Escute isso. Ninguém pode conhecer a Deus fora de Jesus. É inviável. Todo conhecimento que você quer ter de Deus, conhecimento que a gente consiga suportar, você só vai encontrar na face de Jesus. Olha para Jesus e Deus vai se revelar. Porque tudo que de Deus se pôde conhecer foi revelado pelo Filho. Jesus está vindo ao mundo para comunicar para as pessoas quem é o Pai. E a primeira revelação que ele traz, que Deus é Pai. Que Deus é amor. Que Deus é relação. Ele é a imagem do Deus que não se vê, o Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Essa aqui é uma palavra legal. Tem gente que interpreta esse primogênito de toda a criação como se Jesus fosse a primeira criatura. Viagem na maionese. Não é primeira criatura. Primogênito da criação, qualquer pessoa sabe que essa expressão primogênito é uma linguagem de Paulo do Antigo Testamento que se refere aos filhos primogênitos que tinham direito sobre a herança. Quando a Bíblia fala que Jesus é o primogênito da criação, ele está dizendo que Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Deus criou o mundo para ele, para o primogênito que é Jesus. Não é que ele é a primeira criatura, é que ele é quem é digno de tudo, ele é o herdeiro. Tudo que está acontecendo na sua vida, meu filho, é por causa de Jesus. Se você hoje de manhã ajoelhou e conseguiu orar, foi porque Deus te fez cristão hoje de manhã para Jesus. O universo, gente, é cristocêntrico. Todas as coisas estão se convergindo para Cristo. Aí, o autor, Paulo, vai dizer, por que isso tudo, gente? Verso 16. Aí Paulo vai explicar por quê. Pois nele, por que ele é o primogênito? Por que ele herda a criação? Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados e potestades. Olha que louco. Você sabe que tem uma confusãozinha com essa expressão principados e potestades, né? Por que tem uma confusão? Porque existem principados e potestades que são invisíveis. Que aí todo mundo sabe, todo mundo é especialista, guerra territorial, neném. Mas também tem principados e potestades visíveis, que são o quê? Poderes políticos constituídos. São príncipes, a palavra principado quer dizer príncipes, potestades são poderes. Então existem poderes e príncipes que são constituídos, toda autoridade é constituída por Deus. Então reis, governantes, presidentes, vereadores, não importa. Exerce poder? Tem poder? Tem. Então é Deus que constituiu esses poderes.
É engraçado porque esses poderes, às vezes, não rendem glória a Deus. Mas eles só existem no mundo porque Deus, em Cristo, as constituiu. Então não tem nenhum poder neste século que não estejam submetidos ao absoluto controle de Jesus Cristo. E quando que ele assumiu esse poder de forma histórica? Porque na eternidade já era Senhor mesmo. Mas na história, quando que ele assume esse poder? Isso que é legal. Ele assume esse poder na cruz. O que está acontecendo na cruz, gente? Quem é que está matando Jesus na cruz? Os poderes desse século. Os poderes desse século. Quem estava lá matando Jesus? O Império Romano estava matando Jesus, que era o poder do mundo. Então os príncipes deste século estavam matando o Senhor que os instituiu como autoridade. É como eu digo, Adão caiu por ambicionar um poder que não lhe era de direito. Concorda? Qual o poder que Adão queria? Ser como Deus. Então Adão caiu porque ele ambicionou um poder que não lhe era por direito. E Jesus venceu como? Jesus venceu por renunciar um poder que lhe era por natureza. Isso é muito sério. Enquanto Adão cai porque queria ser uma coisa que não era para ele, Jesus vence renunciando o poder que era da natureza dele. Está lá em Filipenses. Não usurpou o ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E morreu, né, gente? Morte de quê? De cruz. Por que tem que ser cruz? Porque a Bíblia enfatiza cruz. Porque a cruz era o instrumento do Império Romano de controle social. Como é que o Império Romano controlava as revoltas dentro do Império? Pela crucificação. A cruz era um símbolo de controle das massas. E por que era um símbolo de controle? O que o Império Romano estava querendo dizer quando botava alguém numa cruz? Ele estava querendo dizer assim, quem tem o poder sobre a vida e sobre a morte é o Império. É isso que o Império estava dizendo. Exatamente. E aí, como que ele controlava a coisa errada? Ameaça da morte. O Império que tem a chave da morte e do inferno. Era isso. Esse que tem a chave da morte e do inferno. Era o Império. Aí vai Jesus, morre nesse instrumento romano, morre na cruz romana, morre no instrumento de controle soberano de um império, é sepultado e ressuscita. Aí, gente, é um problema. Por que é um problema a ressurreição de Jesus? Porque Jesus simplesmente deu curto-circuito no que o império usava para controlar a sociedade. O Império Romano controlava a sociedade pela morte. E Jesus vence a morte. Aí sai um monte de discípulo maluco da periferia do mundo, lá da Galileia, pregando o evangelho pelo mundo. E esse povo, o império usava o mesmo instrumento. Vocês são seguidores, vão morrer todo mundo em cruz igualzinho a ele, pode mandar ver. Ué, mas como assim pode mandar ver? Todo mundo treme de medo quando a gente fala isso e vocês estão indo pro pau? Nós estamos indo pro pau, nós vamos morrer. Mas como assim vai morrer? Ué, o meu Senhor ressuscitou, eu também vou ressuscitar, qual o problema? A morte é mais um problema pra gente, não é pra você, mas pra mim não é mais. Ô gente, olha que louco. Aí você não entende porque cristão aparena, cristão morre martirizado. Por que morria martirizado? Porque a morte já não era mais uma ameaça. Eles sabiam que a morte não excluiria o cristão do amor de Deus. Se Jesus ressuscitou, todo mundo pode ressuscitar também. Ué, então vamos pregar o evangelho. Mas se o imperador te matar? Morremos? Cantando hino para o Senhor, mas morremos. Aí todos os apóstolos morrem, um de cabeça para baixo, apedrejado, decapitado, tá morrendo crente. Chega lá o último apóstolo, João. Vão matar o homem ou não vão? É um problema, né? Aí eles me pegam João, botam João na ilha de Patmos. Mas antes de Patmos aconteceu uma situação que não está na Bíblia. Vocês sabem da história? Pois é. Me pegam Joãozão, o império vai lá e fala, ô João, gente, nós já matamos um de cabeça para baixo. Agora a gente tem que ser sofisticado. É o último, né? É o último dos apóstolos. Esse a gente tem que caprichar no evento de matar, para matá-lo. Paulo a gente arrancou a cabeça, só falta esse agora. Tal de João. Gente boa, rapaz. Mas como é que vocês vão fazer com ele? Vamos pensar num negócio bem sofisticado. Eu estou imaginando os imperadores conversando, o imperador conversando com seus súditos. Aí decidiram fazer João uma pururuca, né? Pegar o João e colocar o João numa caldeira de óleo fervente. E aí me põe o João no óleo fervente, o óleo borbulhando, joga o João lá, jogaram o João. Gente, o João, chongas, como diz os meninos. Chongas, não
Deu nada. Não morreu, não queimou, nem cabelo dele queimou. Aí você imagina o imperador, gente, esse negócio aí vai dar um problema pra gente, porque vai espalhar essa notícia de que o homem não morreu numa caldeira de óleo fervente. O império vai se converter. Pega o João e despacha essa encomenda lá para a ilha de Patmos. Manda essa coisa lá para a ilha de Patmos. Aí pegaram o João e exilaram ele na ilha de Patmos. Tá? Aí Apocalipse capítulo 1. João está na ilha de Patmos. Então, fui arrebatado no dia do Senhor. Aí ele começa a ver as coisas. Primeira visão de João. Gente, João era um apóstolo que mais amava a vida. Que tinha mais esperança na ressurreição de todos os apóstolos. Se você fizer uma pesquisa na concordância bíblica da palavra vida, nenhum texto na Bíblia, nenhum livro da Bíblia tem tanta ocorrência da palavra vida mais do que as cartas, Apocalipse e o Evangelho de João. Sabe esses versículos que você conhece? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, o livro da vida, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Né? Tudo de João. João amava a vida, gente. Os discípulos estavam tudo correndo, um traindo, outro negando, outro escapulindo, ele estava lá no pé da cruz, ó, esperando a ressurreição. Engraçado, né? Que foi o único apóstolo que morreu de morte natural, todos morreram martirizados. Acho que como amava tanta vida que Jesus fez uma gracinha com ele. Falou, você vai morrer martirizado. Não. Só teve uma vez que João quase morreu. De verdade. Jesus me chega na ilha de Patmos, aparece para João. João olha para Jesus com os olhos como chamas de fogo, os pés polidos como bronze, vestes brancas e talares. Jesus não era mais aquele Jesus da Galileia que não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus estava ali fraco, frágil, não estava mais fraco, frágil, vulnerável. Não era o Jesus que ele viu na cruz lá ensanguentado. Gente, era um Jesus coroado de glória. E diz o texto que quando João viu Jesus, ele caiu como morto. Ó, primeira vez que come morreu, quase morreu mesmo. Caiu como morto. Aí Jesus botou a destra sobre ele e falou, João, olha, não temas não. Eu estive morto, mas agora eu estou vivo. Olha, imagina o impacto disso no João. Agora eu estou vivo pelos séculos dos séculos e eu tenho a chave da morte e do inferno. Imagina a cena de Jesus rodando a chavinha, né? Tipo, você estava achando que essa chave era do império? Você acha que é o império que tinha a chave da morte e do inferno? Eu tenho a chave da morte e do inferno. Você imagina a cena? Jesus está falando o que para João? João, eu tenho todo o domínio. Sabe por que você foi para a caldeira e não morreu? Porque eu não autorizei. Você imagina, rodando a chavinha? Eu não autorizei. Eu não autorizei, porque você não morreu. Oh, gente, isso no contexto de império que controlava as massas por meio da ameaça da morte, da ameaça da própria vida humana, que dizia que controlava as massas porque eles tinham a chave da morte e do inferno, e agora a chave está na mão dos apóstolos de Jesus porque eles fazem isso em nome da ressurreição, e que lá no final dos tempos, todos os impérios que quiseram impor uma estrutura de morte para se manterem no poder, vão estar curvados diante do poder de Jesus Cristo, porque quando Jesus foi para a cruz, ele foi para a cruz por esse instrumento. E ele venceu a morte. E a cruz, tão terrível símbolo de controle do império, é até hoje ostentado pela fé cristã como um dos maiores símbolos de triunfo de Deus sobre o mal. Que coisa magnífica. E aí você vai para Colossenses. De novo, olha como é que vai fazer sentido o resto do texto. Ai. Tudo foi criado para ele. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Se ele é antes de todas as coisas, ele não pode ser criatura. Ele é criador. Então ele não pode ser chamado de criatura. Nele tudo subsiste. O que significa isso? Que nele, em Jesus, tudo que existe depende dele. Só existe, subexiste. Existe debaixo dele. Só tem sentido nele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Sabe o que significa é o princípio? Gênesis capítulo 1. Quando falou no princípio, ele é o princípio. Ele estava lá. O primogênito dentre os mortos, o que significa primogênito? Ele é o primogênito daqueles que vão ressuscitar. Foi o primeiro que venceu a morte. Atrás dele está vindo a renca de gente. E eu estou lá na fila, você também. Para em todas as coisas ter a primazia, porque ele é o primogênito, ele tem a herança. Ele é o primaz.
Ele é o Senhor de tudo. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Verso 20. E que, havendo feito a paz. Por que ele fala isso aqui, gente? Ele fez a paz pelo sangue da cruz. O que significa esse paz aqui? De novo, não é a palavrinha que está aí de... Sabe aquele cartão de Natal? O pessoal manda para você, que é a coisa mais fajuta que tem. Paz e prosperidade, não sei o quê, blá, blá, blá. Não é isso, a gente lê esses negócios, sempre pensa que paz aqui tem. Não é isso não, aqui é shalom mesmo. Aqui é paz no sentido hebraico do termo. O que é paz? Gente, Deus está irado contra o pecado e contra o pecador. E justamente. Porque o pecador e o pecado são um problema. Graças a Deus que Deus se ira. Porque isso mostra o quão zeloso e amável ele é com a sua criação. Para Deus se indignar com a humanidade, é porque a humanidade fez uma coisa muito grave com algo que ele tinha alta preciosidade. Lembra que ele criou o mundo para o filho dele. E nós estragamos o presente. Nós estragamos o presente. Ele está indignado. Mas ao mesmo tempo que ele está indignado, Deus está o quê? Profundamente misericordioso com tudo. Ele tem que se irar porque ele é justo. Até para ele te amar, escute isso, até para ele te amar, não houve maior demonstração de amor do que o filho dele na cruz. Até para ele te amar, ele te amou segundo as exigências da justiça dele. A justiça dele exigia que a ira dele fosse satisfeita. Quando Jesus falou, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, que cálice era esse que ele está falando? É o cálice da ira dele, que está lá no profeta Isaías. O cálice da ira dele. Então ele falou assim, Jesus, vai, bebe o cálice, Jesus. Deixa eu só voltar aqui. Bebe o cálice, Jesus. Jesus falou, Senhor, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Aí Jesus vai lá e bebe. Jesus vai lá e bebe o cálice. Ele recebe a ira, que era para mim e para você. Ué, mas Deus para amar teve que fazer isso? Teve, gente. Porque para Deus amar, ele tem que amar segundo os critérios dele. Jesus toma conta. Quem está aí? Sai daí. Ele teve que amar segundo os critérios que ele estabeleceu. Agora sim. E a exigência dele era, pecou, morre. O filho tinha culpa? Sim ou não? O filho de Deus tinha culpa? Não. Então ele assume a culpa para receber a ira, que era para mim e para você. Ele aplaca a ira de Deus, o Pai, e derrama a generosidade dele. Por isso nós temos paz com Deus. Gente, isso é tão sério que lá no tabernáculo, no Antigo Testamento, quando o sacerdote entrava lá no tabernáculo para fazer a oferta pelo povo, o povo ficava do lado de fora tremendo de medo. Por quê? Porque se o sacerdote morresse fulminado lá dentro, era porque Deus estava irado e ele não aceitou a oferta pelo pecado. Sacrifícios pelo pecado. Mas se o sacerdote saía de lá inteiro, não sei se você lembra do texto do Antigo Testamento, Levítico capítulo 18, acho, 23, quando o sumo sacerdote saía de lá por inteiro, o povo celebrava. Por que o povo celebrava? Porque Deus fez as pazes com o povo. E qual era a primeira coisa que o sacerdote fazia quando ele saía do tabernáculo? O que ele dizia para o povo? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. A bênção de Arão, gente. Arão era sacerdote. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Presta atenção na frase. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê o quê? O que era a paz? Deus não está mais irado. Ele aplacou a ira dele e nós estamos em paz com Deus. Adivinha o nome da oferta que acontecia daí para frente? Tinha um outro sacrifício. As chamadas ofertas pacíficas. Por que se chamava ofertas pacíficas? Como que era essa oferta? Não era feita no altar. O sacerdote matava uma ovelha, um cabrito lá cevado, um bezerro, um boi, e comia com as famílias. Era um churrascão. Um churrascão de paz, de comunhão. Comia com o sacerdote, porque Deus está em paz conosco. Vamos comemorar, ué. Gente, a ceia do Senhor é isso, tá? A ceia do Senhor é o jantar pacífico. Significa que a ira de Deus foi suspensa, que Deus aplacou a ira dele no Filho, e o Filho agora está dando o cálice dele para você, que não é mais da ira. É o cálice da comunhão dos santos. É o cálice que anuncia a morte e a ressurreição dele até que ele venha. É isso que está sendo comunicado pela ceia. Então ele fez a paz pelo sangue da sua cruz e por meio dele, Jesus, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então está vendo que Deus está reconciliando tudo com ele. Deus está trazendo tudo de volta para ele. E a vós outros também que outrora eres estranhos, inimigos do entendimento pelas obras malignas, agora, porém,
vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E é isso aí.